Meus amados, nós vamos continuar refletindo na palavra do Senhor nessa noite. Convido os amados a abrir a sua Bíblia, livro de Marcos, Marcos capítulo 10, verso 45. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 45. Abra a sua Bíblia, abra seu celular, abra seu tablet. Acompanhe aqui à frente. Essa é a palavra do Senhor, a qual deve ser observada em todo o tempo. Diz assim a palavra do Senhor: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que o Senhor nos ajude a entender sua palavra nessa noite, que nós possamos estar com nossos corações acessíveis à voz do nosso grande e eterno Deus. Meus amados, ao longo deste mês de maio, nós já estamos na reta final do mês de maio, nós temos sido conduzidos a entender que o reino de Deus se manifesta em nossos relacionamentos. Ao decorrer dessas semanas, desse mês de maio, nós temos falado bastante sobre isso. E nós vimos que o reino de Deus começa aonde? Em nossa casa. Nós vimos isso aqui. Nós vimos também que o reino de Deus ele é formado mediante o discipulado que nós estamos a viver no cotidiano. E nós vimos no último domingo que o reino de Deus ele floresce mediante a comunhão da família de Deus. O reino de Deus floresce mediante a nossa comunhão, mediante a nossa unidade. Então o reino de Deus é formado em nossa casa, o reino de Deus ele se multiplica em nossa casa, e junto nós nos reunimos para florescer, como uma grande família, pertencendo a uma grande família que o Senhor nos deu. E hoje nós chegamos a uma outra verdade, a qual deve ser também guardada em nosso coração. O reino de Deus não é sustentado por lógica de poder humano, ou seja, o reino de Deus não é sustentado pela lógica humana. O reino de Deus é sustentado pela cultura do serviço. É assim que o reino de Deus ele é sustentado, pela cultura do serviço. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E talvez esse seja um dos maiores confrontos do Evangelho em nossos corações. Quando falamos de serviço, esse talvez seja o maior confronto que nós possamos vivenciar em nossa caminhada cristã. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo que valoriza muitas coisas. E dentre elas não valoriza o serviço. Não valoriza o serviço. Pelo contrário, a nossa cultura, ela valoriza a posição que a pessoa tem, ela valoriza o reconhecimento, ela valoriza a influência, ela valoriza o destaque. Então a lógica da nossa sociedade é clara: quem é grande não serve, não se coloca a servir. Quem é grande é servido. É isso que a nossa cultura vai dizer. Mas quanto maior alguém se torna, quanto maior alguém é na nossa sociedade, nosso sistema humano, menos ela vai servir. É isso que nós vemos. Quanto mais posição a pessoa alcança, quanto mais destaque a pessoa alcança, quanto mais influência ela tem, menos ela serve, menos ela está disposta a servir. Mas Jesus apresenta aqui nesse texto um reino completamente diferente. Quando nós olhamos para o texto de Marcos 10, nós vamos ver os discípulos ali reunidos, e eles discutiam sobre a posição de cada um.
Tiago e João estavam ali, eles desejavam os lugares de honra ao lado do Senhor Jesus. O ambiente aqui, ele era marcado por comparação, era um ambiente marcado por ambição, era um ambiente marcado por disputas, até mesmo silenciosa, mas era marcado por essa situação. Então Jesus interrompe essa lógica humana, e faz uma das declarações que eu digo que é uma das mais profundas que nós encontramos na palavra de Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O Filho do Homem. Sabe, meus amados, essa frase, ela redefine completamente o conceito de grandeza. Completamente. Perceba que Jesus revela que a grandeza do reino está no serviço. É isso que o Senhor revela. Então os discípulos ali estavam pensando em lógica humana, os discípulos estavam pensando como muitos pensam hoje, queriam posição, queriam honra, queriam reconhecimento, mas Jesus mostra que o reino de Deus funciona na direção oposta do ego, na direção oposta. Enquanto o mundo pergunta quem é o maior, Jesus pergunta quem está disposto a descer para levantar outros. Quem está disposto? E eu digo que isso é uma colocação confrontadora, porque servir fere diretamente o nosso orgulho. Nós não queremos servir, não queremos. Sabe, servir exige algumas coisas de nós, e mediante isso nós não queremos. Servir exige humildade. E pense em uma guerra que nós vivenciamos todos os dias. Sabe, servir exige renúncia. E como é difícil renunciar a algo. Servir requer disposição. E é um negócio que está em falta hoje. Servir requer maturidade espiritual. Veja quantas coisas nós encontramos junto ao termo servir. Então, servir significa abrir mão da centralidade do eu. Sabe, Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Servir é isso. Sabe, não é mais sobre mim, não é mais sobre eu, é sobre aquele que me chamou. É sobre aquele que me chamou. E talvez por isso muitas pessoas gostam da ideia de igreja, gostam, mas resistem ao serviço. Muitos até frequentam, mas não estão dispostos a servir, porque servir revela o verdadeiro estado do nosso coração. E eu pergunto, como é que está o seu coração nessa noite? Como está seu coração? O serviço vai falar de como ele está. O serviço vai trazer à tona qual é a situação do nosso coração. Quem é que está no controle do nosso coração? Onde é que está a nossa intenção? Aonde está o nosso compromisso? E meus amados, quem entende o Evangelho percebe que servir não é um peso. Sabe, aquela pessoa que teve um encontro real com Cristo, aquele que recebeu essa mensagem, entende que o serviço ele não é um peso, mas é uma resposta ao que Deus fez por cada um de nós. É uma resposta ao amor de Deus. Sabe, nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos não somente entender, mas responder também ao Evangelho. Jesus não serviu porque precisava provar algo. Ele não serviu para provar algo. Ele serviu porque ele amava servir, né? Amava fazer a vontade do Pai. Sabe, o Senhor nos chamou. Sabe, o amor de Deus nos alcançou. Nós vivíamos desgarrados, né? Ovelhas perdidas. Um dia fomos encontrados pelo amor de Deus. Fomos achados pelo Senhor. E mediante isso, o que cabe a nós hoje? O que cabe a você?
hoje? O que cabe? Mas sabe, meus amados, precisamos tomar cada vez mais cuidado para não transformar a igreja em um lugar onde apenas consumimos algo. Sabe, nós temos visto uma geração que está a viver exatamente isso, transformou a igreja apenas em um lugar onde vamos mediante querer consumir algo. Sabe quando você vai no mercado, quando você vai numa lanchonete, quando você vai em um restaurante, né? Você vai no intuito apenas de ter algo, buscar algo. E muitas vezes é assim que nós temos vivido igreja. Muitas vezes é assim. E nós nos deparamos com pessoas que querem ser cuidadas, mas não querem cuidar. Nós nos deparamos com pessoas que querem ser apoiadas, mas não estão dispostas a sustentar ninguém. Nós nos deparamos com pessoas que querem ser acolhidas, mas não se disponibilizam para acolher ninguém. Perceba o quanto é sério a nossa geração. Mas é mediante isso que o Senhor nos chama de volta à essência. Marcos 10, verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido. Meus amados, você não foi alcançado para ser servido. Você foi alcançado para servir. Sabe, você não é uma nova criatura para ser servido. Você é uma nova criatura para servir. Sabe, o Senhor te concedeu uma grande família, uma família espiritual, não foi para você ser servido, foi para você servir. Para você servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir. E aí eu fiquei a me questionar, se o próprio Cristo serviu, ninguém no reino está acima do serviço. Se o próprio Jesus, que habitou entre nós, se colocou a servir, ninguém está acima de Jesus. Ah não, pastor, não, eu faço a minha vida, eu sigo o percurso. Você pode até seguir, mas não venha dizer que você teve um encontro com Cristo, porque aquele que teve um encontro com Cristo, entende o chamado de Deus para o serviço, entende o chamado do Senhor. E algo importante a destacar, que o Senhor Jesus não apenas fala de serviço, Ele não apenas ensinou sobre o serviço, Ele viveu de forma prática o serviço. E sabe, nós estamos a dizer o tempo todo que nós somos imitadores de Cristo. Nós estamos a dizer, nós somos imitadores, nós seguimos a orientação do apóstolo Paulo, que diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós não fazemos isso. Então, se nós somos imitadores de Cristo, nós não apenas falamos de serviço, nós nos colocamos a servir. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, Ele poderia ter vindo como um rei, Ele poderia ter vindo cercado de privilégios, Ele poderia ter vindo ali mediante situações diferentes da que Ele veio. Ele poderia. Ele poderia ter vivido distante de pessoas, Ele poderia ter exigido honra humana, mas Ele escolheu o caminho contrário, escolheu o caminho do serviço. Se o próprio Deus escolheu isso, quem sou eu e quem é você? Quem sou eu e quem é você? Sabe, Jesus, Ele tocou nos improváveis. Meus amados, tem tantos improváveis esperando que você toque nele. Tem tantos improváveis. Tem tantos improváveis esperando uma palavra da sua parte. Tem tantos improváveis. Sabe, Jesus, Ele acolheu os rejeitados. Meus amados, nós temos tanta gente rejeitada à margem da sociedade, esperando você.
esperando a mim, esperando a você. Sabe, o Senhor lavou os pés das pessoas, lavou os pés dos seus discípulos, né? Ele serviu pessoas, Ele entregou a própria vida por pessoas, né? E sabe, isso revela algo poderoso. O reino de Deus, a autoridade não é medida pelo quanto alguém é servido, mas por quanto essa pessoa está disposta a servir. É nisso que se mede o reino de Deus, é diante disso que se mede que alguém está a pertencer ao reino de Deus. Ah, pastor, eu pertenço ao reino de Deus, né? Eu pertenço a esse reino, né? Eu pertenço, eu conheci o Senhor, né? Eu pertenço a essa família, né? Qual é a métrica disso? A disponibilidade para servir. Essa é a métrica do reino, né? Essa é a métrica, né? Não tem como pertencer a esse reino e não viver isso. O Senhor do universo, lá em João capítulo 13, verso 4, dos 4 ao 5, Ele vai pegar uma toalha, Ele vai se debruçar, Ele vai se ajoelhar, e ali Ele lava os pés dos seus discípulos. E eu digo que essa é uma imagem viva do reino de Deus, essa é uma imagem viva do que é o reino de Deus. É estar disponível, independente de quem seja, né? E quando nós olhamos esse contexto, até mesmo o pé do traidor, ele foi lavado, né? Sabe, o Senhor não olhou para as pessoas, o Senhor não olhou mediante o resultado do que poderia acontecer. Sabe, o Senhor não enxergou ninguém melhor ou maior que alguém, que outro, né? Ele se colocou a servir. Ele se colocou a servir. E sabe quantas não são as vezes que nós nos colocamos em desprezo com diz respeito ao servir? Quantas não são as vezes? Porque achamos que a pessoa não é merecedora, porque achamos que a pessoa vai ser ingrata, porque achamos que não vamos ganhar nada da pessoa. São quantas as vezes que nós fazemos isso? Mediante isso nós procrastinamos, né? Palavra bem usada na live do jovem na sexta-feira. Procrastina, né? Pastor, não vai valer a pena. Sabe, são pessoas que, sabe, quando nós começamos o trabalho com as quentinhas, as pessoas, pastor, não faz sentido. Aquelas pessoas não querem nada com nada, né? Sabe, quando nós iniciamos alguns projetos na nossa igreja, algumas pessoas, pastor, são crianças, pastor, não sabe ainda o que querem, né? Sabe, mediante ideias, mediante projeto, muitas vezes nós nos deparamos com situações como essa, né? Muitas vezes falta trabalhadores na seara, né? Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos o caminho que nós temos que seguir. O caminho que nós temos que seguir. O caminho do serviço. Se o próprio Deus, o Senhor do universo, se colocou a servir, quem sou eu e quem é você? Vocês conseguem imaginar um rei servindo? Vocês conseguem imaginar isso? Um rei servindo? O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Santo, se abaixando, tocando em homens falhos. Vocês conseguem imaginar a imensidão disso? Eu digo que isso desmonta toda a lógica humana, gente. Toda a lógica humana. Vai contra tudo aquilo que nós crescemos ouvindo e aprendemos, né? Vai contra o nosso orgulho, vai contra as nossas vaidades, vai contra o próprio mundo a qual nós vivemos. Vai contra tudo isso. No reino de Deus, aqueles que são chamados para viver, ele entende que liderança não é status, é serviço. Ele entende isso, que liderar é trabalhar. Sabe, liderança é estar disposto a andar não apenas 1, mas 2, 3, 4, 5 quilômetros se for necessário. Liderança é cuidar de vidas. Liderança é, sabe, socorrer no momento de dificuldade.
A liderança é estar junto. É isso que é liderança no reino de Deus. É diferença do mundo lá fora. Sabe, no reino de Deus, autoridade não é superioridade. Não é. Autoridade não é superioridade. Grandeza não é destaque. Grandeza é serviço. É por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão desde cedo a cuidar da nossa recepção. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que chegaram mais cedo para preparar os louvores, a programação, a transmissão, os irmãos que cuidaram da limpeza da igreja, os irmãos que cuidaram de cada detalhe. Eu digo, esses são grandes. Esses são grandes. Grandeza é isso, é estar disponível para ensinar as crianças, é estar disponível para ensinar os adolescentes, os jovens, e como é bom servir, sabe, é estar dizendo, eis-me aqui, Senhor, para ajudar no núcleo de música, eis-me aqui, Senhor, para ajudar na escola de karatê, nas aulas de reforço que acontecem durante a semana, no mercado solidário. Eis-me aqui, Senhor, para contribuir, participar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui numa mobilização de serviço, Nós, a Sociedade de Homens das Igrejas, já costuma fazer isso todo início do mês. Serviço. Serviço. Isso é grandeza. Isso é grandeza. E sabe, é mediante isso que nós estamos a viver o que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, mediante o serviço, mediante estar presente, mediante o trabalhar, é que nós somos fortalecidos. Sabe, nós nos deparamos em nossa caminhada com pessoas que desanimaram, e desanimaram porque deixaram de servir. Deixaram de servir, deixaram de se colocar à disposição. Olharam para a direita, para a esquerda, não olharam para o alvo que é o Senhor. Não olharam. Mas mediante pertencer a esse reino, mediante pertencer a esse rei, o qual nos ensina pelo exemplo, e não apenas por teoria, nós nos colocamos a servir. Pastor, vai ser fácil? Não vai. Um dia que você disser para mim que servir é fácil, eu digo para você, olha, você está enganado. Não é fácil. Até porque nós vivemos em uma guerra espiritual, entre a carne e o espírito, que está a todo momento a combater. Existe essa guerra, é real. Muitas vezes nós dizemos, eu vou estar, eu quero contribuir, eu quero cooperar, sabe, eu quero fazer mais. Do outro lado parte o desânimo, a incerteza, a incapacidade. Nos achamos inferiores, achamos que ninguém quer nada com nada, que nós vamos gastar o nosso tempo, Não acontece isso com a gente, não? Acontece. Para que, Bel, reunir os adolescentes? Para que reunir os jovens? Homens, mulheres, para quê? Sabe, é a mesma coisa sempre. São sempre os mesmos. E mediante isso nós vamos parando à beira do caminho, vamos deixando. E muitas vezes nós não entendemos o que é que está acontecendo conosco. E muitas vezes o Senhor está nos chamando no cantinho, no secreto, está dizendo, o que foi que aconteceu? O que mudou? O que mudou? O meu reino é um reino de serviço. O meu reino é um reino dinâmico. O meu reino é um reino em movimento. Até porque nós temos o mundo para ganhar. O mundo, nós temos uma geração para pregar. Sabe, nós estamos estudando nas quarta-feiras a história de Israel, estamos no livro de Êxodo, e nós vamos ver o problema de uma geração que não conheceu a Cristo. E por que essa geração não conheceu a Cristo? Porque faltou servos, homens e mulheres dispostos a passar para a próxima geração. Faltou. Então nós vamos ver um povo entrando na terra prometida que não conhecia o Deus de Israel.
Porque faltou pessoas a qual os ensinasse. A próxima geração corre um grande risco. E não sou só eu que falo isso não. São pesquisas, né, que a próxima geração corre um grande risco de não conhecer a Cristo de forma prática. De conhecer a Cristo de forma prática. A próxima geração, ela corre um risco de não ter, exemplos a ser seguidos. A próxima geração corre o risco de não ter liderança. Pastor, como é que o senhor diz isso, pastor? Eu digo isso comprovando, tá certo? Há 10 anos atrás, eu estava saindo do seminário, e nós éramos ali, cerca de uns 200 pastores se formando. Uns 200. 10 anos atrás. Não faz tanto tempo não. 10 anos atrás. Estava ali me formando. Eram mais ou menos 200. E eu conversando com o meu pastor. Ele falou, Wagner, foi 200? Ele falou, na minha época foi mais de 1000. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Mas o que é que nós vemos no nosso tempo? Sabe quantos se formaram na última formatura? 10, 12 pastores. Quem há de conduzir a igreja de Cristo da próxima geração? Quem há? Sabe, nós temos visto escola bíblica dominical, a igreja se fechando porta com a escola bíblica dominical. Sabe, nós temos visto igreja que não trabalham mais a EBF, não se preocupa com a EBF. Sabe, nós temos visto igreja que não tem mais pagado o preço. As pessoas não têm se colocado a servir e ensinar um instrumento para tocar para a glória de Deus. Nós temos visto isso. Nós temos visto o que vai ser da próxima geração. Sabe, eu já disse aqui, né, a minha angústia em ver os nossos filhos sendo criados, educados em escolas seculares. E eu sou de uma época que as igrejas falavam muito em ter escolas confessionais para ensinar os filhos dos crentes, né? O que vai ser da próxima geração se nós não estamos preocupados com isso? O que vai ser se nós não nos colocamos à disposição para servir? Sabe, se nós não temos olhado para o Senhor, se nós não temos, assumido a nossa identidade nesse reino não tem o maior, não tem o menor, todos são servos, todos. Certa vez eu vi, que nós costumamos muito usar o termo voluntários, todos nós somos voluntários, e aí o pastor que estava a ministrar, ele falou, não, nós não somos voluntários, nós somos servos. Porque o voluntário faz quando quer, quando pode, quando tem condições. O servo não. O servo é na hora que Deus manda, no momento que Deus manda, ele quem está disponível. Então eu falei, poxa, faz muito sentido. O voluntário ele vai decidir se é ou não é. O servo não decide o que vai fazer. O servo é o seu Senhor que manda e ele obedece tão somente. Então a igreja de Cristo precisa viver de forma prática o serviço e não a voluntariedade. Não somos voluntários, não fazemos quando quisermos, quando queremos, nós fazemos mediante o chamado de Deus para nossas vidas, e isso nós aprendemos de forma prática, e eu digo que esse é o maior sinal de maturidade na caminhada cristã. A disponibilidade para servir. É mediante isso que nós conhecemos o fruto. Mediante a disponibilidade em servir. É mediante isso que nós estamos a degustar o sabor da fruta. É mediante a disponibilidade para servir. É mediante isso que nós contemplamos a glória de Deus. Mediante a disponibilidade ao serviço. É ver homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor com alegria, isso nos traz paz, isso nos traz alegria, isso nos traz prazer, isso nos traz, está caminhando, a obra está avançando,
É isso. E como é bom saborear esse fruto. Como é bom. Sabe, veio um, plantou, veio o outro, regou. O Senhor deu crescimento, o fruto nasceu. Esse fruto vai ser espalhado, vai alimentar muita gente. É ou não é motivo de alegria? É ou não é motivo de alegria nos colocarmos à disposição e ver o crescimento? É ou não é alegria em ver a seara, sabe, os irmãos contentes na seara, trabalhando na seara do Senhor? É ou não é? Gratificante. Como é bom ao final do dia, repousarmos nossa cabeça e dizer: Senhor, a minha parte eu fiz. Como é bom. Chegar ao final do dia, Senhor, obrigado por ser participante da Tua obra. Pai, muito obrigado por poder pertencer ao Teu reino. Ao Teu reino, o Teu nome foi glorificado. Eu digo que esse é o maior sinal de maturidade cristã. E muitas vezes nós buscamos tantas coisas, tantas coisas e esquecemos de buscar isso. É nisso que o mundo conhecerá a Cristo, mediante o serviço da igreja do Senhor. E a igreja somos nós. Aí tem até uma música, cantor cristão, no serviço do meu rei eu sou feliz. É no serviço, não é sentado no banco, é no serviço. Eu sou feliz, eu me alegro, eu me regozijo. Mas pastor, eu não tenho idade, eu sou muito novo. Mas pastor, eu sou muito velho. Mas pastor, eu sou muito ocupado. Mas pastor, eu tenho muitos afazeres. Nós escutamos isso, né? Não dá tempo. Será que não dá mesmo? Não dá? Será que não dá mesmo? Ou é uma questão de prioridade, de mordomia do tempo? E aí? Será que não dá mesmo? Jesus, ele não apenas ensina, mas de forma prática, ele nos faz entender o que ele tem para cada um de nós. Quem se parece com Cristo, desenvolve disposição para servir. Servir é o Evangelho em movimento. É o Evangelho em movimento. Servir. Mas sabe, Jesus não termina mediante um gesto de humildade. O texto ainda vai mais adentro. No reino, serviço e sacrifício caminham juntos. Serviço e sacrifício. Verso 45, E dá a sua vida em resgate de muito. Você está disposto a morrer por alguém? Você está disposto a gastar um pouco mais por causa de alguém? Você está disposto a gastar um pouco mais de combustível para buscar alguém? Você está disposto a pegar o seu carro, sair mais cedo e buscar alguém? Você está disposto a passar na casa de alguém? Você está disposto? Você está disposto a ouvir alguém? Você está disposto a ensinar alguém? Sabe, meus amados, no reino servir nunca será apenas convivência ou conveniência. Em alguns momentos custará tudo. Tudo. Pastor, mas tudo é muita coisa. É tudo. Em alguns momentos servir custará tudo. Jesus aqui ele conecta, serviço e sacrifício. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o serviço, a disposição mediante a missão foi custosa. Um alto preço foi pago.
E para nós não é diferente. Também vai ser custoso. Sabe? Custará tempo. Certa vez eu estava numa palestra no trabalho, e o palestrante falou que o que nós temos mais de precioso hoje é o nosso tempo. É o que nós temos de mais precioso hoje. Não é a conta bancária, não é a graduação, é o tempo. E não sei se os amados já ouviram, né? O tempo vale ouro. Já ouviram essa colocação? O tempo vale ouro. É precioso ou não é o tempo? É precioso. Servir custará o seu tempo. Custará o seu tempo. Servir custará a sua energia. Servir custará o seu conforto. Servir custará em alguns momentos tudo. E aí? Sabe, servir muitas vezes vai nos colocar distante do holofote. Não vai nos colocar em vitrine. Nós vamos servir nos bastidores, quietinhos. Muitos nem sequer vão saber. Vão ouvir falar de nós. Vai custar. Mas pastor, eu não vim aqui para não ser um Zé Ninguém. Eu digo para você que você veio aqui para servir. Independente de aplausos, de reconhecimento. E é isso que confronta a nossa cultura atual, né? É isso que confronta. Não, nós queremos exposição, nós queremos autopromoção, nós queremos validação. Mas Jesus nos mostra que a essência do reino não está na aparência, mas na intenção do coração. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, mediante a missão a qual foi lhe dada, o texto vai dizer que Ele se entregou. Ele se entregou à morte. Ele foi à cruz como expressão máxima de entrega. Ele foi à cruz, expressão máxima. Então, o rei a qual serviu, o santo foi entregue à morte. O Senhor se colocou a lavar pés de homens falhos. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino que nós estamos a viver. Isso é o reino de Deus. E quando nós entendemos isso, percebemos que servir não se limita ao ministério dentro da igreja. Servir não está limitado a 4 paredes. Servir faz parte da nossa postura. Servir é uma postura de vida. Faz parte da nossa postura. O Evangelho alcança todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nós servimos em casa, amém? Servimos em casa. Nós servimos mediante o casamento, amém? Amém. Nós servimos mediante o relacionamento, amém. Nós servimos na igreja, amém. Nós servimos mediante o nosso trabalho, amém. Nós servimos na nossa comunidade, amém. Percebe? O nível de serviço não é algo esporádico, não é algo momentâneo, é algo rotineiro. É algo rotineiro. E sabe como me alegra em ver alguns irmãos, com essa disponibilidade em fazer do seu dia a dia um serviço ao Senhor. Pastor, eu liguei para uma pessoa essa semana e ela aceitou fazer o culto na casa dela. Pastor, eu me encontrei com uma pessoa e ali nós conversamos, sabe? Foi um momento de desabafo, nós oramos junto. Como é bom isso. Pastor, lá em casa nós nos reunimos, fizemos um culto doméstico, aonde nós pregamos a palavra, nós ficamos com dúvida aqui nesse texto. Pastor, essa semana nós nos colocamos a fazer algo diferente em casa.
nós nos colocamos a junto lavarmos toda a casa. Serviço. Pastor, lá no meu trabalho eu tenho servido ao Senhor, eu tenho pregado para meus colegas. Pastor, lá na minha faculdade eu tenho pregado, eu tenho servido. Sabe, lá nós temos um projeto na faculdade que nós vamos levar assistência, cuidado em instituições que precisam. Serviço. Perceba, né? Perceba quantas coisas. Sabe, eu liderei juventude durante muito tempo, e esse dia eu estava comentando com um dos jovens, né? Que na minha época, era a igreja onde eu congregava, era próximo da orla, perto da praia, e eu fiz um desafio à juventude. Rapaz, vamos fazer uma mobilização de limpeza na praia. Como assim, pastor? O pessoal suja, o pessoal deixa suas bagunças, e nós vamos fazer isso? Nós vamos servir essas pessoas, né? Vamos orientá-las, vamos pegar panfleto para cuidar da nossa orla, vamos cuidar de pessoas, vamos cuidar do meio ambiente, da natureza que o Senhor nos deu. Serviço, né? Serviço, meus amados, né? Muitas vezes nós limitamos o serviço apenas ao ministério, né? Apenas ao ministério. Sabe, quando a gente vê eu piloto moto, e eu acho fantástico, né? Entre essa classe de motoqueiro. Se tem um no meio da estrada parado, com pneu furado, com moto quebrada, para um monte, para ajudar, para servir, né? Já teve situação que minha gasolina acabou, né? Eu sou muito ruim para parar em posto de gasolina, só vou quando realmente está ali. E sabe, eu fui carregado por um estranho, não sei quem é, não sei o nome, mas ele me levou até um posto de gasolina. Serviço, né? Disposição para servir, é uma postura do nosso dia a dia. Um dia nós fomos alcançados por esse evangelho para vivê-lo de forma prática, né? E o reino ele cresce através de pessoas disponíveis, pessoas que servem, independente da circunstância, independente do tempo. Eu já contei aqui a história dos irmãos, né, idosos, que em plena pandemia se colocaram a servir em um hospital, no Rio Grande do Sul, pico da pandemia. Existia todo um cuidado com a classe de risco que tinha, e era idosos, era onde tinha muita atenção, e o pastor fez o apelo à igreja: precisamos de pessoas, servos, para apoiar no hospital, para orar pelos médicos, orar pelos enfermos, acompanhar esses profissionais. E sabe, esses irmãozinhos levantaram as mãos, não é? E disse: pastor, estamos aqui. O pastor ele ficou preocupado, ele chegou na direção do hospital e falou: olha, eu não consegui ninguém, porque as pessoas que se disponibilizaram eram pessoas de risco, e eu não sou louco em colocar essas pessoas, não sou louco. E aí a diretora do hospital chegou para o pastor e disse: pastor, se o Senhor levantou essas pessoas, o Senhor há de cuidar de cada uma delas. Se houve disposição, o Senhor há de cuidar de cada uma delas. E sabe, o pastor contando um testemunho é algo tremendo. Ele fala que nada aconteceu com esse grupo de irmãos. Nada. Ele viu pessoas, né, partindo, que ficaram em suas casas, tomaram todos os cuidados necessários, e esses irmãos perseveraram. É tremendo o testemunho, é tremendo, disponibilidade para servir, e o impacto que isso gerou na vida daquelas pessoas no hospital, na vida dos médicos. Ele falou: pastor, nós fizemos depois um culto de ações de graças ao Senhor, e vidas foram salvas, foram alcançadas pelo testemunho desses irmãos. Vocês conseguem perceber a dimensão, né, de tudo isso? O reino cresce através de pessoas disponíveis.
E talvez alguém esteja a pensar, mas eu sou tão pequeno, tenho pouco a oferecer. Sou tão pequeno, tenho pouco a oferecer. Eu digo que o reino de Deus não começa mediante o muito, é mediante o pouco. Basta disponibilidade. E certa vez eu ouvi uma frase que eu anotei aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. O serviço cristão não nasce da obrigação, nasce da gratidão. Sabe, essa frase fala muito ao meu coração. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de gratidão a tudo que Deus fez por nós, a tudo que Ele está a fazer por nós, né? Não é obrigação, é gratidão. Percebe como isso muda as coisas? Gratidão ao Senhor, pelo seu infinito amor, sua graça derramada sobre nossas vidas, pelo seu cuidado, pela provisão, pelo seu chamado, por desfrutar dessa nova vida, por poder viver essa nova história. Gratidão, né? Gratidão. Um preço foi pago e foi alto. Aí eu pergunto, você tem sido grato ao Senhor? Você tem sido grato? Você tem tido um coração agradecido? A marca dessa gratidão será a disponibilidade para servir. É a marca da gratidão. Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pelos livramentos. Obrigado pela família reunida. Obrigado por essa grande família espiritual que o Senhor me deu. E aqui eu me disponho, Senhor, a trabalhar para que o reino avance cada vez mais, para que tua obra cresça cada vez mais. Então percebe como muda tudo em nossa mente quando nós entendemos a palavra de Deus? Servir é uma postura de vida. Jesus, ele redefiniu completamente o conceito de grandeza. Grande não é quem é servido, grande é quem serve. Esse é grande. Esse é grande. E mediante sermos imitadores de Cristo, nós estamos a viver isso de forma prática, todos os dias da nossa vida. Sabe, meus amados, nessa noite, não sei se você percebeu, mas antes de Jesus falar sobre serviço nosso, sobre o nosso serviço, Ele fala sobre o serviço dele por nós. Você percebeu isso? Antes de nos chamar ao serviço, Ele fala do serviço dele por nós. Sabe por quê? Porque ninguém consegue servir verdadeiramente no reino sem primeiro ser alcançados pela cruz. Ninguém. Jesus teve que ir à cruz. O Evangelho começa com Cristo se entregando na cruz do Calvário. E o texto que nós lemos diz: dá a sua vida em resgate de muito. E sabe, a palavra resgate aqui aponta para alguém preso, alguém que estava condenado, incapaz de se libertar sozinho. E essa era a nossa condição sem Deus, preso no pecado, no nosso ego, nas nossas culpas, na condenação, sentenciado à distância de Deus. Mas Jesus veio, o Filho de Deus entrou na nossa história. E perceba que Ele não exigiu de nós nada. Ele não exigiu que nós viéssemos servir. Ele nos serviu primeiro. Ele veio ao nosso encontro. Ele não veio exigindo que nós o servíssemos, mas Ele se colocou a servir a cada um de nós. Ele veio para nos servir com graça.
Ele carregou a nossa cruz, Ele levou a nossa culpa, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, recebeu sobre si a condenação que era nossa. O Rei dos Reis, Senhor se fez pecadores. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Essa é a boas novas de Cristo. Então, meus amados, hoje o Senhor, Ele está a chamar você. Não para uma religião, não para uma aparência espiritual, não para uma emoção momentânea, não. Ele está chamando você para uma vida de rendição, onde você se rende, porque a cruz não é apenas um símbolo, a cruz é um convite a cada um de nós, convite para morrer para nós mesmos, convite para nascer de novo, convite para entregar a vida ao senhorio de Cristo. É isso que é a cruz, não é? Sabe, hoje a graça disponível, a graça de Deus está disponível, porque o mesmo Jesus que serviu entregando a sua vida, continua a salvar pessoas ainda hoje, é o mesmo, não mudou. E nessa noite a pergunta não é, você quer frequentar uma igreja? A pergunta é, você quer entregar sua vida a Cristo? Você quer realmente pertencer a esse reino? Você quer viver essa nova história? Ninguém é salvo apenas de ouvir falar. Não. Somos salvos mediante crer, mediante professar, mediante dizer, eis-me aqui, Senhor. Só é salvo mediante se render ao Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu dei minha vida por você. Eu dei minha vida por você. Agora a decisão está diante de você. Talvez existam pessoas em nosso meio cansada. Talvez existam pessoas em nosso meio, sabe, afastada dos planos de Deus. Talvez existam pessoas vivendo uma fé de forma superficial, presas ao passado, tentando preencher o coração com tantas outras coisas, mas nada satisfaz. Eu digo para você que Cristo não mudou. Ele continua chamando você para viver um novo tempo. Sabe, o Senhor, Ele pode te perdoar. Ele pode te reconciliar. Ele pode transformar. Ele pode restaurar a sua vida nessa noite. Essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Essa é a maravilhosa graça. Você está sendo convidado nessa noite a pertencer a um reino. Você está sendo convidado essa noite para pertencer a uma grande família, a família do Senhor. Você está sendo convidado nessa noite a se colocar à porta. Você está sendo convidado nessa noite a se colocar à disposição do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eu digo que o que o Senhor tem preparado para você é coisa grandiosa, mas será necessário você dar um passo. Necessário será se render a Cristo Jesus. Necessário é crer na cruz de Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus. Necessário é crer que Ele nos amou primeiro. Necessário é isso. Nós vamos fechar nossos olhos. Convido a igreja a fechar seus olhos nesse momento. Se tem alguém nessa noite que entende que o Senhor está a falar com você, você que até então não tomou uma decisão por Cristo, deixa o momento, né? Eu queria convidar você aqui à frente, né? Quero orar por você nessa noite, né? Você que entendeu o que é pertencer ao reino de Deus, você que entendeu esse chamado do Senhor para a sua vida. Se tem alguém entre nós essa noite, eu convido você aqui não para lhe envergonhar, mas para que você possa, diante de Deus e diante da igreja,
dar esse primeiro passo. Não deixe que o inimigo lhe envergonhe, não deixe que a sua timidez impeça você de viver o que Deus tem preparado para você. Se tem alguém nessa noite, eu convido aqui à frente. Não tendo, nós vamos orar, que a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela é poderosa. Eu tenho certeza que nós entraremos na seara e juntos faremos a obra do Senhor de forma extraordinária. Não será por nossa causa que a próxima geração não conhecerá ao Senhor Jesus. A nossa parte nós iremos fazer. Oremos ao Senhor nesse momento. Deus querido Pai, soberano e eterno Deus, Pai, te agradecemos porque nessa noite nós fomos confrontados pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem olhado para cada um de nós, Pai. E mediante isso o Senhor tem nos chamado para uma grande obra, Pai. Te agradecemos porque um dia nós somos transformados em Ti. Te agradecemos porque nós temos vivido, Pai, aquilo a qual o Senhor tem nos ensinado, Pai. E nessa noite nós nos colocamos, Pai, diante da cruz, Pai. Nós nos colocamos diante de Jesus, Pai. Exemplo a ser seguido, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se colocou a servir primeiro, Pai. Mediante o resgate na cruz. Mediante o resgate por cada um de nós, Pai. Pai, que nessa noite o Senhor possa estar nos ensinando a viver como Jesus. Dar-nos, Pai, um coração disposto, Pai. Um coração disposto a servir. Servir em casa, servir na igreja. Servir mediante nossos relacionamentos. Servir quando ninguém está vendo, Pai. Servir nos bastidores, Pai. Forma em nós o caráter de Cristo, Senhor. Que nessa noite eu possa estar levantando uma igreja, Pai. Homens e mulheres disponíveis, humildes, ensináveis, cheios do Teu amor, apaixonados, Pai, pelo serviço, Pai. Que essa igreja não seja conhecida apenas por suas reuniões, apenas pelos seus cultos, Pai, mas por refletir Jesus através do amor e através do serviço, Pai. Que ninguém saia daqui nessa noite da maneira que entrou. Que Teu Espírito Santo, Pai, esteja a falar, esteja a ministrar. Que a Tua palavra, Pai, desça aos corações, Pai. E que nós possamos ver um movimento como nunca, Pai, em nossa história como IBV Coop. De pessoas dizendo, eis-me aqui, estamos juntos, vamos trabalhar para o Senhor, Pai. É tudo isso que eu te peço nessa noite, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso